Era uma vez um navegador português que naufragou aqui, na praia do Rio Vermelho, Salvador, Bahia. A região era habitada pelos tupinambás, guerreiros, canibais até. Só que o nosso herói sacou a arma, atirou para o céu e os índios que não conheciam a pólvora começaram a gritar: Caramuru, Caramuru, filho do fogo, neto do trovão. Em seguida, o nosso personagem casou com a Índia, teve vários filhos e foram felizes para sempre. Gente, nunca se sabe quando acaba a lenda e começa a história. Os 500 anos desse naufrágio e, principalmente, o primeiro casamento de um europeu com a Índia, que provocou essa bela miscigenação no Brasil, são os temas do programa de hoje, De Lá Pra Cá. É autor de vários livros e um deles tem o título Caramuru e Catarina, Lendas e Narrativas, não é isso? Tudo bem? Como é que você está, Anselmo? Tudo certinho. Prazer em te rever. Prazer é meu. Professor, conta pra gente um pouco quem foi Caramuru. A coisa mais importante é que ele é um dos pais biológicos do Brasil. Talvez o mais importante pai biológico. E não só é um fato biológico, como também um fato simbólico, porque ele representa a miscigenação brasileira. As linhas descendentes dele principais são descendentes de branco e de índia. O casamento, digamos assim, mais conhecido dele é com a Catarina, que chama de Paraguaçu. Esse nome nunca foi atestado documentalmente, aparentemente é uma invenção do século XVII. Ela era chamada de a Velha Caramurua. E tem descrições bastante vívidas dela, que era uma mulher que mal falava português e que precisava, com frequência, se exprimir através de intérpretes. Um deles, um grande jesuíta, Luís da Gran. O Caramuru era galego. Galego quer dizer o seguinte: nasceu bem no norte de Portugal. Amigos meus portugueses dizem que o nome dele, Caramuru, não vem da tal história Caramuru é Moreia, como é Moreia em Tupi, não veio do nome do peixe. Viria do fato dele ter nascido numa serra lá do norte de Portugal, chamada Serra do Caramulo. Então o nome dele, na realidade, seria Diogo Álvares do Caramulo, que nasceu lá. E isso, no Brasil, teria se corrompido. Estamos aqui no belíssimo Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E a meu lado, a coleguinha jornalista Maria Cecília Pires de Albuquerque Pena. Ela é uma das coordenadoras de um movimento que celebra os 500 anos da chegada do Caramuru ao Brasil, e ela é descendente de Caramuru. É isso mesmo? É, exatamente. Como é que você tem certeza disso? Olha, pelo seguinte, desde que eu nasci, eu ouço dizer que eu sou descendente de Caramuru e da Índia Paraguaçu, né? E à medida que eu fui crescendo, que estudava um pouco a história do Brasil, mesmo a história da minha família, meus avós, são muito ligados a isso, né? Eu sei que eu sou a 13ª geração de Caramuru e Catarina. Catarina e Diogo Álvares são o primeiro casal comprovado juridicamente, né, socialmente, brasileiro. Ele chegou em 1509, naufragado, português, ela Índia. De Viana de Castelo, né? Ela provavelmente deve ter nascido nessa época, em 1513, ela era muito mais nova que ele. Ele teve filhos com várias índias, mas quando ele conheceu Catarina em Itaparica, ele se apaixonou por ela. E ela, a Paraguaçu... Ele conheceu Catarina na ilha de Itaparica. Na ilha de Itaparica, porque o grupo, a tribo dela, do Tibiriçá, ia até onde é hoje o Rio Paraguaçu, a foz do Rio Paraguaçu.
E ele costumava deixar as mulheres e os filhos nas tribos, mas a Catarina não. E foi uma paixão imediata. Não, levou até para Foi com ela para a França, para né? França há 4 anos. Lá ela foi batizada com o nome de Catherine du Brésil, a mulher do Cartier, Jacques Cartier, que descobriu o Canadá, que foi a madrinha dela, o prefeito legal, da cidade. E casou-se na igreja de São Vicente, em Saint-Malo também. A historiadora Marina de Melo Souza é especialista em história da África. Marina, o Caramuru, esse náufrago que teria chegado em 1509 às costas do Brasil, é um português parecido com esses de quem você fala que conquistaram a África? Porque nesse tempo, né, comecinho do século XVI, a grande experiência dos portugueses em contato com povos diferentes, não europeus, era a experiência africana. E a maneira deles manterem contato com as populações africanas que eles encontram é deixar, às vezes, um marinheiro, uma pessoa que está no navio na costa. Essa pessoa aprende costumes, línguas, se aclimata, se ambienta naquele lugar, e os navegadores e comerciantes que vêm depois têm esse facilitador, né, esse sujeito que sabe as línguas, que sabe os costumes e que facilita o comércio. E o Caramuru, que é um acidente, ele não vem aqui largado por um navio, mas ele naufraga, mas ele é um europeu, é um português que aprende a cultura local, se casa localmente e fica então sendo um ponto de facilitação da relação dos portugueses que chegam depois com os nativos, né? A história do naufrágio... A história do naufrágio, a gente não sabe até que ponto que o negócio é verdadeiro. Tem que ver que esse pessoal chegava no Brasil, digamos, meio naufragado. O navio parava lá longe da barra. Pois é, vinha um batelzinho pequeno e o cara dizia assim, agora você, a partir daqui, você anda até a praia. Quer dizer, provavelmente ele chegou realmente coberto de, como é que se diz, de algas, sura, etc., que é o retrato que se dá, mas não porque ele tenha naufragado, e sim porque deixaram ele especificamente ali para ele sair e pegar a praia. É possível, é plausível que ele tivesse antes a serviço dos franceses, ajudando no comércio do pau-brasil, do que a serviço dos portugueses. Eduardo Bueno é o autor de Náufragos, Traficantes e Degredados. Evidentemente, um desses traficantes ou náufrago ou degredado é Caramuru. Me diga uma coisa, há possibilidade do Caramuru ter vindo num navio francês, como se fala? Olha, se supõe... O que você acha? Eu acho que veio num navio francês, sim, porque ele de tal forma envolveu a sua história em brumas e em mistérios, que se ele tivesse naufragado num navio português, ele diria, olha, eu era da tripulação do capitão X e naufraguei no navio Y ali, e ele nunca explicitou isso, né? Então se supõe que ele tenha vindo sim num navio francês e com certeza foi um navio francês que o levou de volta para a França, né, onde ele casou com a Catarina, né, assim batizada Catarina. Ele logo pegou e voltou à matriz em 1547, quando ele recebe uma carta de Dom João III. Ele foi cooptado elegantemente pelo rei de Portugal. A carta abre assim: Diogo Álvares, fidalgo da minha casa, eu, el rei, vos envio muito saudar. Só com isso, o Caramuru, que provavelmente, eu estou falando sempre hipoteticamente, que a gente não sabe, provavelmente era uma pessoa de origens modestas, virou fidalgo da Casa Real. Português. Ou seja, ganhou um status que era um status, inclusive, muito disputado mesmo em Portugal. E é uma descendência historicamente muito interessante. Você tem, em primeiro lugar, a Casa da Torre,
que são os Ávilas, que descendem de uma das filhas dele, a Genebra, que são os grandes desbravadores do interior do Nordeste brasileiro, na parte norte, eles chegam até o Piauí. Sou ligada a eles da seguinte maneira: o Garcia Dávila, que era filho de Tomé de Souza, quando chegou em 1549 para fundar Salvador, ele tinha uma filha. E essa filha casou-se com o neto de Caramuru, Diogo Dias. E aí vem toda a descendência dos Ávila, são 4 Garcias Dávila e 3 Franciscos de Ávila. Até a última descendente do Garcia Dávila, que casou-se com o Pires de Carvalho Albuquerque do Solar do União, e é o meu sobrenome hoje em dia. A família Ávila, hoje em dia, é representada pela família Pires de Carvalho Albuquerque. E se você quer ter um gostinho dela, você passeia por Ipanema, que Visconde de Pirajá, Barão de Jaguaribe, Barão da Torre, que na verdade é Visconde da Torre, Garcia Dávila, são todos membros da família honrados ali quando se fez a urbanização de Ipanema. Mas além de ajudar os franceses a recolher todo esse contrabando das costas brasileiras, ele ajudava os portugueses também? Olha, ele fazia jogo triplo, né? Porque ele também ajudou espanhóis que naufragaram lá, né? Que naufragaram na ilha de Boipeba e que naufragaram onde hoje é Morro de São Paulo. Ele ajudou e recolheu esses caras em troca, evidentemente, se expõe não, tá registrado. Ele ganhou um barril de vinho de um dos caras que ele ajudou, ele ganhava foices, machados, né? Porque uma das coisas que, em geral, não ocorre às pessoas é que quando os europeus chegam ao Brasil, eles encontram um povo na Idade da Pedra. E eles chegam com ferro. E então, uma coisa que a humanidade demorou 300 mil anos para vencer foi instantâneo. Os indígenas foram apresentados de um segundo para o seguinte. Então, eles tinham um fascínio por objetos de ferro. A história passa aquela ideia, eles gostavam de miçanga, índio quer apito, se não der, a pau vai comer, sabe? Querem espelho, querem miçanga. Claro que eles queriam espelho e miçanga. Todo mundo gosta de se olhar e de se sentir bonito. Mas muito mais que isso, eles queriam anzóis, facas, machados e instrumentos de ferro. Né? E o Caramuru também os queria. Né? Então ele prestava ajuda em troca disso. Anselmo, sabe que eu adoro a história do sonho de Paraguaçu, você conhece? Não. Então conta, vai. Olha só, a Catarina de Paraguaçu já era mulher do Caramuru e sonhou repetidas vezes que ela precisava encontrar uma mulher com uma criança. Ela disse para o Caramuru nem ligou, mas ele soube que tinha havido um naufrágio de um galeão espanhol e que alguns náufragos tinham se salvado. Aí ele foi lá e aí perguntou se tinha salvado alguma mulher com alguma criança. Ela, não tinha mulher, não tinha criança nenhuma. Mas um índio chegou e trouxe de dentro da sua casa uma imagem desse tamanho de Nossa Senhora da Graça. E a criança? Olha só, Selma. Que barato, que barato. E ela está enterrada aqui? Tá, ela foi enterrada aqui muitos anos depois, porque ela morreu bem mais velha. Engraçado, né? É uma índia brasileira que não falava português, enterrada numa igreja católica, que foi construída muito tempo depois. Essa igreja é de 1645, ela foi enterrada depois. Mas é um retrato engraçado do Brasil. O caso de amor entre a Paraguaçu e o Caramuru é dos casos de amor mais lindos da história do mundo, não é nem só do Brasil. Não, porque eles se mantiveram juntos por mais de 60 anos. Eles tiveram um caso de amor intenso numa sociedade poligâmica. É óbvio que o Caramuru deve ter tido suas namoradas e suas escapadas, e isso era especialmente natural numa comunidade indígena. Jerônimo é músico, compositor, cantor e até historiador amador. Isso. Você acha, Jerônimo, que o português, quando chegou aqui, ou o francês, que seja, da época do Caramuru, ele achou a Bahia tão linda quanto a gente acha?
Com certeza, eles ficaram deslumbrados e até hoje, quando qualquer pessoa que vem aqui fica deslumbrado, porque imagine você, nós somos o 3º lugar no mundo em visibilidade, né? Então, a Bahia sempre foi referência para quem navegava no Atlântico Sul, tinha de vir para a Bahia. Agora, me diga uma coisa, por que se diz que o Caramuru é o pai da Bahia, é o patriarca dos brasileiros, no sentido dessa coisa dele ter fundado um pouco um povo? Na verdade, primeiramente, Caramuru tentou vender Bahia aos franceses, né? Viajou ele e a mulher dele, já na época já Catarina Paraguaçu, já convertida em católica. Então eles foram para a França tentar vender a Bahia aos franceses. Só que ele não conseguiu fazer esse negócio, foi na esbórnia, na bebida. Isso é o que se fala. Aí a Catarina, já que embora ela fosse uma mulher aborígene, indígena, ela tinha muito mais maturidade. Mais uma vez a mulher está marcando presença na história. Porque se não fosse ela, jamais Salvador, a Bahia, seria colonizado pelos portugueses, porque ela foi para Portugal, com ele para Portugal, e veio de Portugal para a Bahia para preparar hospitalidade para mais de 2.000 pessoas, que aí aguardaram, vieram para cá, e 2 anos depois, ou 3 anos depois, chegava Tomé de Souza com toda... Para iniciar a colonização. A fundar a cidade oficialmente, 49 anos depois. O que ele fazia no Brasil que o fez ir para a França e voltar para o Brasil? O mistério é o seguinte, né? Você ir para a França e daí realmente depois decidir voltar para o Brasil, isso que é o fascínio, né? Eu acho que é o poder da Bahia, né? Levado para a França ele foi porque ele era um homem-chave para os interesses franceses na Baía de Todos os Santos, né? Porque ele era amigo da tribo Tupinambá, que vivia logo ali no farol da Barra, na entrada da Bahia, né? Ele não era, inclusive, amigo das tribos também tupinambás lá do fundo da Bahia, tribos que depois atacaram os portugueses, mas atacariam franceses também. Agora, ele ter ido, chegado lá, vai ver que chegou no inverno também, né? Ficou com saudades do verão da Bahia, voltou correndo, né? Também morava bem, né? Morava ali no Outeiro, né? Logo ali no farol da Barra. A meu lado, neste mar de livros, um grande estudioso da alma brasileira, o antropólogo e meu amigo Roberto da Mata. Tudo bem, Roberto? Prazer em te ver. Prazer enorme. Te receber aqui em casa. Ah, que ótimo. Ô, Roberto, vamos fazer um balanço desses 500 anos de miscigenação. Em linhas gerais, fala um pouco dos motivos pelos quais nós temos que celebrar essa mistura de raça que começou lá atrás. Bom, primeiro vamos qualificar a celebração. A celebração está falando no sentido de uma reflexão, né? Não é para dizer que a miscigenação é uma coisa formidável, porque ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. De onde vem essa miscigenação? Na história social do Brasil, você tem toda uma tradição de falar da miscigenação só de um ponto de vista biológico ou semi-biológico. São as 3 raças, né? O branco, representado pelo português, que para alguns era triste, não era um país de ponta, é um país europeu periférico, que fazia parte do mundo ibérico. O índio, também não discriminado em termos das suas comunidades e especificidades culturais, porque são várias tribos, são várias línguas. E o negro, também não discriminado em termos das diásporas africanas, mas lido no papel que ele veio, o papel tragicamente, miseravelmente, como escravo. Eu tentei entender por que essa ênfase na mudança, por que a ênfase na miscigenação. Por que a miscigenação no Brasil passou a ser um elemento político e cultural importante, quando, por exemplo, não é nos Estados Unidos, onde também aconteceu miscigenações aconteceram nos Estados Unidos. Só que lá elas não entram como valor, elas entram como uma exceção, como alguma coisa que deve ser evitada, combatida e segregada.
A gente está fazendo um programa também sobre miscigenação. Você acha que esse caso de amor que você está falando é o começo da miscigenação, é a base? Olha, com certeza é, né? Porque é o primeiro casal constituído entre um português e uma indígena, né? E com muito amor, né? E você sabe que a imagem que, em geral, as pessoas têm do Caramuru é a imagem baseada no poema do Santa Rita Durão, do Frei de Santa Rita Durão, feito em 1700 e tanto, 200 anos, e era uma obra de ficção, uma obra de poesia, não é? E muita gente nos livros, de novo, escolares, didáticos, aparece o Caramuru da poesia do Frei Santa Rita, e não, que aliás é uma boa poesia, na minha opinião. Mas não o Caramuru histórico, né? E daí, nesse livro do Santa Rita, do Frei Santa Rita, surge a figura da Moema, né? Que nada e se afoga e morre em amor ao Caramuru, né? Uma história que não aconteceu, que não tem registro histórico, que não é isso, é simbólica, mas também aí envolvendo, né, o fascínio e a paixão que os portugueses despertaram na mulher indígena, que de fato despertaram. Você acha que você e eu somos produtos, assim, fenótipos típicos brasileiros? Somos. Eu acho que do século XVI, do final do século XVI até esse século aqui, houve tanta miscigenação que, se fizerem mesmo um estudo genético sobre o nosso sangue, vão ver um pouquinho de índio, um pouquinho de português, um pouquinho de negro, e aí vai, né, depender das raízes das pessoas, né? Aí também pelo fator da melanina, quanto você tem de melanina, para ver assim quanto você é descendente negro. O professor Sérgio Danilo Pena é médico geneticista da Universidade Federal de Minas Gerais, do GENE, que é o Núcleo de Genética Médica, e ele, em 2000, apresentou um livro, uma pesquisa que ele fez com o genoma brasileiro, que se chama Homo Brasilis, é o retrato molecular do brasileiro. Retrato molecular do brasileiro, acertei? Basicamente, o que nós fizemos é que nós tínhamos uma teoria sociológica da formação do brasileiro, né? Com Gilberto Freire, com Sérgio Buarque de Holanda, mais tarde com Darcy Ribeiro, todos esses autores famosos. E o que nós quisemos fazer foi tentar fazer um teste genético molecular dessas teorias sociológicas. Para ver se batia. E nós fizemos, então, um estudo de toda a população brasileira, e temos estudado a população brasileira desde essa época, mas o nosso estudo inicial nós usamos dois componentes do genoma, um que são as linhagens maternas e outro que são as linhagens paternas. E o primeiro estudo que nós fizemos foi do brasileiro branco, autodenominado branco, e mais tarde nós fizemos do brasileiro autodenominado negro. E o que o nosso estudo mostrou foi que no brasileiro branco, as linhagens paternas são essencialmente europeias. E do lado materno a coisa é muito mais interessante. E as linhagens maternas, no Brasil como um todo, de maneira geral, podemos dizer que são 1/3 de linhagens europeias, mas 1/3 ameríndias e 1/3 africanas. Em outras palavras, o brasileiro branco comum, 2/3 das linhagens maternas não são europeias. Você que nasceu no Rio Real tinha opções de descendente do Caramuru lá. Provavelmente você é descendente do Caramuru. Eu nasci lá em Sergipe. Pois é. Ali, o estado onde passa o Rio Real, né? Então, você está dentro da família. Quando se diz assim, é possível que 50 milhões de brasileiros descendo do Caramuru, é uma hipótese. É uma estimativa demográfica perfeitamente lícita. Eu te digo como é que a estimativa é feita. Vamos supor que são 15 gerações aproximadamente. Vamos supor que a cada geração 3 filhos
tenham tido descendentes mais ou menos na base de 3 filhos também. Aliás, não precisa nem ser 3, é 2 alguma coisa. Você chega a um número próximo de 50 milhões de descendentes. Sim, mas o que eu acho fascinante é isso, é que a população do Brasil é quase 200 milhões. Significa que 25% da população brasileira descende do caramuru. Ou seja, vamos explorar essa metáfora. Muita gente no Brasil é prima do seu vizinho e não está sabendo disso. Nós somos não só um país, uma mas população, mas uma grande família. Então, os portugueses têm essa especificidade de se misturar com as populações com as quais eles entram em contato nesse momento de expansão do mundo, né? Se a gente pensar o que é o contato com a África, com a América, com o Oriente, com o Japão, é uma revolução em termos de... É o início da globalização, né? Aqueles pedacinhos que um conheceu o outro, de repente começa tudo a ficar interligado. E os portugueses chegam e se misturam, e geralmente dão origem a populações miscigenadas. No caso brasileiro, o que chama a atenção, do meu ponto de vista, e até hoje é um problema interessante, é justamente como é que nós, em cima de uma sociedade aristocrática, mais do que uma sociedade patriarcal, eu vou além do Gilberto, Gilberto Freire, está aí o livro dele, Casa Grande Senzala. Esse é um livro fundamental, porque esse livro situou a miscigenação de maneira positiva, situou o negro deu uma contribuição para os autores, o negro contribuía como um contrapeso negativo. Para o Gilberto, tem um capítulo sobre o negro, se o negro foi um elemento civilizador do Brasil. Ele diz isso. O negro que ensinou a gente a usar diminutivos, né? O negócio do ioiô, da iaiá. Mas isso tudo é perfumaria. É perfumaria e não é. Porque isso criou um estilo de vida mais solidário, apesar das diferenças. Agora, o que foi mantido ferozmente no Brasil até hoje é um sistema hierárquico, aristocrático muito forte. E a atitude deles em relação ao comércio de escravos não é diferente, eles se misturam tão facilmente com as populações africanas como as populações indígenas. Não há preconceito. Aqui no Brasil? Mais tarde. Não, aqui no início é igual, né? Você está lembrando a época do caramuru, nesse momento é muito isso, são esses portugueses que chegam para comerciar com os nativos, escambo, pau-brasil, papagaio, pena, macaco, aquelas coisas que a gente aprende em livro escolar. Então, nesse momento, esse padrão é muito parecido com o que está acontecendo na África. E com a vinda dos escravos negros, eles continuam interagindo com essas populações alegremente também, os portugueses. Com as populações africanas, aqui no Brasil? Menos alegremente do que com os indígenas, porque aí entra a questão do controle que o senhor tem que ter sobre seu escravo e da violência e da dominação. Então, se a mulher indígena é uma mulher que tem um status de liberdade e que pode gradativamente ser integrada na família do branco português, a africana ela é escrava, ela é propriedade do senhor e ela é usada como uma coisa. Estamos no pátio externo da Igreja Nossa Senhora da Graça, Salvador, aqui na Boa Terra. Aqui o historiador baiano Ubaldo Marques Porto Filho. Ele é autor do livro Diogo Álvares, O Caramuru. Os tupinambás eram os habitantes, os primeiros habitantes aqui de Salvador, não é isso? Certo, corretamente. Os tupinambás habitavam do litoral de Sergipe até o sul da Bahia, até a região de Camamu. Então, essa área toda era dominada pelos tupinambás. E há tupinambás ainda hoje? Infelizmente, nessa faixa não há mais nenhum remanescente dos tupinambás, né? Eles foram dizimados ou então houve a mistura com branco e se perdeu a referência do autêntico índio tupinambás. Mas atualmente na Bahia existe uma tribo tupinambás, que é na região de Olivença, no sul da Bahia, junto a Ilhéus. Então lá tem a última tribo dos tupinambás. Mas eles eram canibais, eram violentos, não? Eram violentos, eram canibais, devoravam inclusive os índios das tribos inimigas.
três raças, né? Elas de alguma maneira, se você tivesse que apontar um elemento assim positivo, mas fortemente positivo, que elemento você apontaria dessas três raças? O elemento que eu acho mais positivo é um elemento que está com a gente até hoje, que ele ao mesmo tempo é muito bom e é muito complicado, é essa capacidade que nós temos de se colocar no lugar do outro, né? Porque você é misturado, né? Então, assim, não dá pra gente... Roberto, vamos fazer uma lei que negro não pode entrar nesse restaurante. Não dá para fazer que meu avô era negro. Jerônimo, que música tua tem a ver um pouco com essa coisa do caramuru, da miscigenação? Eu sei uma. Olha, eu penso que a música talvez que fale da miscigenação, que é a mistura das raças, seja talvez através da divindade, né? Uma música que eu fiz com o meu parceiro Vevé Calazans, que fala, o âmago desse poema é que não existe preconceito, seja branco, seja preto, seja mulato. O importante é que o amor esteja presente no coração da pessoa. Tá bom, mostra pra mim. Vamos ver, vamos mostrar. Nesta cidade todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é do Oxum. É do Oxum. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar.